Olá, tudo bem? Eu vou fazer aqui a gravação de um resumo sobre o tema do Eneagrama. Inicialmente, eu atendo as turmas da Conectar, as empresas incubadas da Conectar, e estou participando do projeto Remodele 21. Então, eu vou fazer essa gravação para que essas pessoas que participam desses projetos possam estudar um pouquinho mais aquilo que eu passo nas apresentações, possam rever os conteúdos que eu falo, né? Então, é com esse objetivo que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, uma apresentaçãozinha básica que eu fiz aqui no PowerPoint, só para a gente ilustrar alguns conceitos que a gente fala, então. Basicamente, o que é o Eneagrama? O Eneagrama é o estudo dos 9 padrões de personalidade. Não se tem ideia de quando que o Eneagrama foi descoberto, tá? Essa figura que a gente está vendo aqui, com 9 pontas, que representam o Eneagrama, ela também dá uma ideia de continuidade. Então, há muito tempo atrás, ela era usada para os ciclos de lavoura, para os ciclos das estações, né? E, enfim, mas não se tem, então, ideia da origem do Eneagrama. Quem que descobriu, quem que fez o estudo, quem que pesquisou, não se sabe nada disso. O que a gente tem de dados é que nos anos 70, o Cláudio Naranjo trouxe para o Brasil essa ideia, esse conceito, e passou a ser difundido aqui, né? Cláudio Naranjo, eu acredito que façam 2 ou 3 anos que ele, infelizmente, partiu, não está mais conosco, mas, enfim, dedicou a sua vida para desenvolver esses conceitos e trazer para a gente esse conhecimento. Bom, como eu falei para vocês, o estudo dos 9 padrões de personalidade, mas a gente tem aqui um carinha, um rapazinho, né? E ali a gente vê uma imagem que nos traz, então, uma ideia de coração, de emoção, uma lâmpadazinha ali que nos lembra energia, né? E um balãozinho do pensamento. Bom, essas 9 emoções, elas basicamente elas são divididas em 3 grandes grupos, tá bem? Os grupos que primeiro sentem, ali aquele coraçãozinho está nos mostrando, né? Os que primeiro sentem, os que primeiro agem, que são os representados pela energia, e os que primeiro pensam. Esses 3 centros de inteligência, todos nós temos os 3 centros de inteligência. Tá? Então, nós temos o centro teórico, o centro emocional e o centro ativo, que é aqui na nossa barriguinha, né? O nosso gerador de energia, onde a gente come, gera energia, está tudo ali. Nós temos esses 3 centros de inteligência. Porém, o que acontece? Lá na construção da nossa personalidade, que acontece até os 12 anos de idade, esses 3 centros, eles funcionam em harmonia, tá? Vamos imaginar um bebê que está com fome, acaba o combustívelzinho dele, a energia dele, ele sente aquela sensação de fome e ele busca, então, qual que seria a solução para aquilo. Aí vem uma sinapse lá e diz, é só chorar que vem a mamadeira. E aí, então, está resolvido. Então, aí a gente diz que esses 3 centros funcionam em harmonia. O que vai acontecer lá por volta dos 12 anos, até os 12 anos de idade, é que algum evento, não necessariamente um evento traumático, não necessariamente algo muito marcante, especial, simplesmente algum fato acontece e a criança interpreta ou acessa aquela informação usando um dos 3 centros. E um dos 3 centros ela reprime. Vamos pensar que ela viveu uma situação que ela reprimiu o centro ativo dela. Ela resolveu aquilo usando a lógica, ela conseguiu assimilar o que estava acontecendo usando a lógica e reprimiu o centro ativo. Então, vai acontecer nesse desequilíbrio, que a gente chama de desequilíbrio dos centros, vai acontecer 2 coisas. A gente vai escolher um centro de inteligência que a gente vai trabalhar, que a gente vai utilizar, e a gente vai também reprimir outro. Esse que a gente reprime, a gente chama de ferida. A nossa ferida emocional, né? Então, vai ter pessoas que têm o centro emocional reprimido, vão ter pessoas que têm o centro ativo reprimido, e vão ter pessoas que têm o centro
teórico reprimido. Eu tenho clientes, por exemplo, que são de um perfil que é extremamente emocional e que tem dificuldade, assim, de pensar, de raciocinar, de botar uma lógica, botar uma ordem naquilo, porque está totalmente tomado pelas emoções. Da mesma forma, uma pessoa que é teórica, ela pode ser tão teórica que ela quer entender os sentimentos, ela quer entender o amor, entender o amor e não sentir o amor, né? Então, é bem importante a gente saber a nossa ferida, porque é ali que está o grande furo, né? O nosso gap, né? Onde a gente não tem habilidade, onde a gente tem aquele centro, a gente tem o centro, a gente tem a energia dele está com a gente, só que a gente não tem consciência dele. Então a gente passa a trabalhar e existir como se ele não tivesse ali, como se ele não existisse, né? E aí cada vez mais, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais especialista ainda naquele centro que a gente utiliza, vai ficando melhor naquelas habilidades e vai gostando, né? Porque a gente resolve tudo com aquilo. Aí, de vez em quando, a gente precisa usar um outro centro e a gente se atrapalha. E aí é onde a gente... normalmente, as pessoas que vão buscar um processo de coaching, por exemplo, o que elas precisam desenvolver está na ferida. E se a gente entende a ferida, e se a gente trabalha aquilo e traz consciência e faz a pessoa perceber que ela tem, sim, aquelas habilidades e tudo mais, aí, então, esses 3 centros voltam a se equilibrar e ela consegue, então, usar todas as ferramentas que ela precisa, inclusive aquelas que ela não tinha consciência. Tá bem? Os 3 centros de inteligência é isso. E aqui a gente tem, então, aquela primeira figura que vocês viram, com as 9 pontas aqui no centro, e a gente tem os 3 centros de inteligência. Ó. Ali a gente está tendo o tríade do instinto, que é o centro ativo, onde estão o perfil 8, 9 e 1. Aí depois a gente tem a tríade das emoções, ali no 2, 3 e 4. E a gente tem a tríade do mental, que são os teóricos, né? 5, 6 e 7. Tá bem? Então, Enneagrama é o estudo dos 9 padrões de personalidade, que são divididos em 3 centros de inteligência. Cada centro de inteligência tem 3 perfis, que tem, então, o centro de inteligência em comum. Eles não são 3 perfis iguais. Os 3 perfis emocionais, por exemplo, tipo 2. Tipo 2 totalmente voltado para fora, para o outro. O tipo 3, ele é neutro, a gente diz que ele reprime o próprio centro, então a gente nem olha para ele, nem acha que ele é um emocional, tá? E o 4, totalmente voltado para dentro, tá? Para dentro, que é o emocional que olha para as suas coisas. O tipo 2 é um emocional que olha para as necessidades do outro, tá? Eles são emocionais, eles acessam as informações através do centro de inteligência das emoções, mas eles têm características totalmente diferentes, tá? Totalmente diferente a maneira como eles agem. Da mesma forma, a gente tem ali o tipo 5, totalmente voltado para dentro, para as informações, é um teórico totalmente focado nele, e quanto mais ele se aprofunda nas informações. O 6 é um perfil que é um teórico, mas também a gente olha para ele e não reconhece, ele é o que reprime o próprio centro, tá? E o tipo 7 é totalmente expansivo, um teórico, assim, que ele estuda o mínimo necessário para já colocar isso em ação. Então, ele é para fora, tá? Todos eles vão ter, então, em comum o centro teórico como o principal, tá? Como o que eles iniciam a utilizar. Uma outra coisa interessante que tem nessa imagem, ali, se a gente pegar o exemplo do 7, que está pertinho do 8 ali, tem até um pontilhadinho ali. O 7, ele está na fronteira, né? Vamos pensar assim, na fronteira entre o teórico e o ativo, tá? Centro mental e centro instintivo. Então, ele é um teórico, mas ele está muito perto do centro ativo. O que vai acontecer? Ele pensa o mínimo. Ele estuda o mínimo uma questão e já bota para agir. Tá? Então, a gente pode dizer, ó, pelo desenho ali, a gente enxerga bem, que o 7 é um teórico com o apoio do ativo, ou seja, ele pensa e age,
E o último centro, ou seja, o que está mais distante do 7, que é o emocional, é, então, a ferida do 7. Tá? Prestaram atenção nisso? Olha que interessante. O 7 é um teórico, que está perto do ativo, então um teórico com apoio do ativo com o emocional reprimido. Lembram que a gente falou que um dos centros é reprimido? Aí vamos fazer o exercício ali do 8. O 8 é um ativo, ó, ele está lá no 891, que é a tríade do instinto, que são os ativos. O 8, ele é um ativo, a primeira coisa que ele faz é agir, tá? Ele é um ativo com apoio do teórico, ou seja, ele age baseado em algum estudo, sabe? Ele é um ativo perto do teórico. E o emocional dele também é o que está mais distante, olha para ver. Ele tem o emocional reprimido, tá? Vamos pensar o tipo 1 lá, que é um ativo também. Então, ele age com apoio na emoção. Ó, o emocional está do ladinho dele ali. E a última coisa que ele faz é pensar. Os tipo 1 é bem isso. Agiu, agiu com apoio na emoção e depois ele pensa para ver o que foi, o que deu ali, tá? Vamos pegar um exemplo do 4, que é um emocional, que está perto do teórico. O 4 sente com apoio no conhecimento, né? Se aprofunda, o 4 ele é muito profundo. E a última coisa que ele faz é agir, ó. O ativo está bem distante dele, tá? Então, sempre vai ser assim. Vão ter essas fronteiras, né? E vai ter sempre o perfil que está mais... O centro de inteligência que está mais distante, que é o que, então, vai ser o centro reprimido. O que a gente tem de particularidade entre o tipo 6, o 9 e o 3, que formam um triângulo ali, ó, entre o 6, o 9 e o 3, eles reprimem o próprio centro, tá? Então, quando a gente olha para um 3, a gente diz assim, não, o 3 não é emocional, ele parece até que nem tem coração, ele é tão focado em resultado e sucesso que ele parece que passa por cima das pessoas, e não é nada disso. Ele é o mais emocional de todos, ele só tem a habilidade de reprimir esse sentimento. De quando tiver que tirar o coração e deixar aqui do lado, ele consegue fazer isso com facilidade. Tá bem? O 9, a gente diz assim, os ativos são rápidos, são acelerados. O 9, tu olha e tu diz assim, não, ele não pode ser um ativo, porque ele é lento, ele é observador, ele é calmo, não está parecendo um ativo, mas é exatamente isso. Ele sabe onde desliga o botão da aceleração, ele tem controle sobre isso, tá bem? E assim também acontece com o 6, tá? A gente olha para o 6 e diz assim, meu Deus, ele é um teórico, e daqui a pouco parece que ele é totalmente atrapalhado, sabe? Parece que ele está totalmente atrapalhado dentro da cabeça dele, ele nem parece um planejador, um controlador, a mesma coisa acontece, tá? Em relação aos centros de inteligência, em relação a a posição deles, né? Isso é extremamente importante, tá? Bom, aproveitando essa mesma imagem, já que a gente está aqui, eu estou passando para vocês um mapa, né? Eu estudo Enneagrama desde 2012. Isso é um mapa para a gente começar a entender qual é a ligação, por que tem essas flechas ali, né? Vai para cá, vai para lá, e está tudo interligado, como é que é isso, né? Então, vamos seguindo. Nessa mesma imagem, a gente tem condições de ver mais duas coisas importantes, tá? O que acontece? Quando a gente faz a identificação do perfil, a pessoa vai se identificar com uma das características. Então, assim como nós temos todos os 3 centros de inteligência, nós também temos as 9 emoções. Tá? O que acontece? Assim como a gente, no desequilíbrio dos centros, a gente acaba escolhendo um dos centros para ser o lugar onde nós vamos nos aperfeiçoar, nos especializar, a gente também vai escolher dentro desse centro aquele perfil que a gente vai se identificar mais, mas não quer dizer que a gente
não tenha os outros 3 centros de inteligência e não tenha as 9 emoções. A gente tem as 9 emoções. Isso é um ponto. Então, um desses a gente vai eleger como nosso perfil, tá? Bom, eu sou um tipo 6. Ok. Do lado do tipo 6, eu tenho o tipo 7 e tenho o tipo 5. O que vai acontecer? Eu vou ser um tipo 6 com as minhas características do 6, depois a gente vai falar um pouquinho mais das características de cada perfil. Mas, de acordo com o meu momento, eu vou estar, às vezes, um 6 mais voltado para o 7 ou um 6 mais voltado para o 5. Eu posso ser um tipo 6 que é controlador, que é metódico, que é precavido, um monte de coisa que ele é, mas que está mais voltado para o 7, está mais expansivo, está mais criativo, está mais leve, não está tão apegado às regras, tá? Ou eu posso estar com a minha asa 5 mais intensificada e eu estou mais apegado à informação, eu estou mais apegado ao conhecimento, tá? E aí eu só continuo sendo um 6, só que eu estou ou com uma asa 7 ou com uma asa 5, tá bom? E todos eles, se eu for olhar para o 5, eu vou dizer o 5 pode ser um 5 com asa 6 ou um 5 com asa 4. Sempre os que estão dos ladinhos, eu posso estar mais para cá ou mais para cá, tá? Isso, então, nós estamos falando de asas, tá? Outra coisa importante é que quando a gente faz um teste, a pessoa, né, diz assim, eu fiz um teste sobre o Enneagrama e deu que eu sou tipo 1. Dificilmente um teste de Enneagrama vai identificar qual que é o perfil da pessoa, porque essa identificação ela não acontece de fora para dentro, não é um teste que vai dizer qual é o meu perfil, é eu entrando em contato com as informações e estudando cada perfil, que eu vou me identificar e escolher e dizer assim, bom, de fato, o meu perfil é um tipo 1. A gente pode não ter consciência, e a gente não tem quando começa a estudar Enneagrama, das nossas características, tá? A gente não tem consciência do monte de coisa que a gente faz. A gente começa a estudar o Enneagrama e aí então vai se dando conta que a gente faz aquilo exatamente que está sendo descrito no perfil, tá bem? Então, tomem cuidado com isso quando alguém chegar com uma proposta dessas de, olha, tô te olhando daqui, me parece que tu é um tipo tal. Por quê? Vamos pensar que a gente fez um teste hoje e deu que eu sou deu ali 1, deu resultado 1, não disse que eu sou um tipo 1, deu um resultado 1. O que esse teste está trazendo? Ele está me dizendo que a emoção que está mais forte nesse momento é a do tipo 1. Se eu já falei para vocês aqui que nós temos as 9 emoções, não tem problema nenhum eu hoje estar me identificando mais no 1. Hoje eu estou parecendo um tipo 1, cheio de detalhes, cheio de manias e as coisas têm que ser perfeitas. Tô bem igualzinho tipo 1, tá? O que é o perfil? O perfil é aquelas características, é aquele perfil que a gente vai se identificar, que a gente faz muito mais vezes aquilo. 90% do meu dia eu sou voltada para os movimentos do tipo 6, por exemplo, tá? Eventualmente eu tô parecendo um 7, tô com a minha asa 7, eventualmente eu tô parecendo um tipo 2, mas a grande maioria do tempo eu estou voltada para o meu perfil, tá bem? Pode acontecer um traço aqui ou outro ali isolado em função de eu ter essas 9 emoções presentes, tá? Mas o perfil sempre vai ser aquele com que eu uso mais tempo durante o dia as características, tá? Ok? Além disso, além de eu ter as 9 emoções, além de tudo isso que eu falei, existe uma coisa chamada estresse e uma coisa chamada equilíbrio. O que quer dizer isso? Se eu sou um tipo 2 e eu dou muita importância para o reconhecimento, eu sou muito prestativo, eu sou um emocional, eu me importo demais com as pessoas, eu tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa muito passional, eu tenho que estar envolvida nas coisas, e eu preciso muito, muito, muito de situações que me trazem desafio, eu preciso me esforçar. Isso tudo são características do tipo 2. Ele gosta de estar se esforçando, de estar envolvido, e ele precisa ser reconhecido por todo esse esforço, por todo esse amor que ele dá e tudo mais. Se ele não tem a motivação básica dele atendida, que é o reconhecimento,
e cada perfil tem a sua demanda, tem a sua necessidade, tá? E a do 2, então, é o reconhecimento, a do 6 é segurança, só para vocês terem uma ideia, a do 8 é o respeito, a do tipo 1 é o perfeccionismo, as coisas têm que estar, ele busca a perfeição, o 3 busca o sucesso, busca ser admirado, tá? O 4 busca o individualismo, o tipo 7 busca a liberdade e por aí vai, né? O tipo 9 busca paz e tranquilidade. Então, cada um deles tem uma necessidade, tá? Fundamental, que quando não é atendida, o que acontece? Ele vai para o estresse. Então, prestem atenção ali no 2, tem uma flechinha que vai direto para o 8. Ó, tá indo na direção do 8. Quando ele não tem o reconhecimento, ele vai direto, ele muda, como se mudasse de faixa, tá? E quando ele está indo para o estresse, ele assume os pontos negativos daquele perfil. Que isso é outra coisa extremamente importante. Todos os perfis têm pontos negativos e têm pontos positivos. As suas virtudes e os seus pontos a melhorar. Então, aquele tipo 2, tão amoroso, tão prestativo, tão queridinho, ele vira um 8. O 8 é força, poder, é o rolo compressor, ele é um ativo, ele é realizador, então ele vai passar por cima do que tiver que ser. Aquele 2zinho querido que a gente adora, que ele é mimoso, vira uma coisa que a gente nem reconhece. E isso é instantâneo, é automático, tá? É instintivo. Na verdade, a palavra correta é instintivo. A gente faz esse movimento, muda de faixa, assim, de uma maneira que a gente nem percebe. A gente só vê que a gente está estranho, tá? Quando ele está lá no 8, quem olhar para ele nesse dia que ele tá nessa faixa aí do 8, a pessoa vai achar que ele é um 8. E, na verdade, ele é um 2 que está em estresse e está parecendo um 8. Entendeu? Ok. O que vai acontecer também naturalmente, para o tipo 2 voltar para o equilíbrio, é que automaticamente, né, às vezes, como não tem consciência desses movimentos, ele às vezes demora para fazer esse movimento de cura, mas automaticamente ele vai fazer um movimento de cura e vai ir para o tipo 4. O tipo 4 é um perfil que sabe cuidar dele, que sabe dar prioridade para as coisas dele. Em primeiro lugar, ele vai cuidar dele, ele cuida de todo mundo, mas ele primeiro atende às necessidades dele, tá? Então, o que acontece? Como o tipo 2 não sabe fazer isso, ele não sabe dar prioridade para ele tem que dar prioridade para o outro, lembram que eu falei que ele é para fora, que ele é pelo outro? Então, ele vai fazendo isso em busca de reconhecimento, ele vai se agachando, como eu digo, né? Cada vez mais ele fica prestativo, cada vez mais ele faz coisas pelo outro, porque ele quer que venha o reconhecimento. Aí ele faz, e a gente diz que ele faz num ponto não saudável. E aí esse reconhecimento não vem, ele vai para o estresse. Aí ele, né, quebra a banca, ele vai lá para o 8, aí ele fica totalmente diferente. E aí, para ele se reequilibrar, o que ele tem que fazer? Ele tem que voltar lá para o 4, que vai dar prioridade para suas coisas. E aí ele volta para o equilíbriozinho dele do 2. Então, quando a gente vai olhar para uma pessoa e a gente vai, numa pessoa, ver 3 tipos diferentes, a gente, sem conhecer a pessoa, sem conhecimento do Enneagrama, a gente vai, se a gente apontar, né, disser para a pessoa, tu é tal perfil, a gente pode estar cometendo um erro grave, que é, eu digo até uma acusação, né? Tô acusando o outro de alguma coisa que ele não é, tá? Por isso que a identificação é feita de dentro para fora. A pessoa é que vai saber, e só ela vai saber, dizer se a maior parte do tempo ela está no 2, está no 8 ou está no 4. Tá bem? Isso só falando do tipo 2. Todos os perfis fazem esse movimento de estresse e equilíbrio. Todos eles, tá? A diferença é que quando a gente estuda Enneagrama, a gente percebe, a gente já sabe, antes do estresse acontecer, um tipo 2 já sabe que ele está dando mais do que ele deve, que ele está priorizando demais o outro, e que uma hora essa corda vai arrebentar. E quando arrebentar, ele vai lá para o 8. E aí ele percebe que ele foi para o 8 com mais rapidez. Ele agora tem consciência, ele entende o Enneagrama. Ele sabe que isso acontece, então ele tem condições de controlar, ele tem o autocontrole.
né? E, bom, ele não precisa esperar que naturalmente ele vá para o 4 para buscar o equilíbrio. Ele pode se manter sempre em equilíbrio no 2, se ele souber lembrar que ele precisa se priorizar como faz um tipo 4. É como se ele tivesse, para ele se manter no 2, ele tem que estar sempre olhando para o 4. O que o 4 faria? Ele cuidaria dele primeiro, né? E aí isso vai evitar que ele vá parar lá no 8 em estresse, tá? Mas, bom, tem uma coisa, isso eu tô falando do estresse, como a gente entende estresse, que é uma coisa negativa, né? Mas tem uma coisa positiva que depois de muito tempo eu aprendi, que o estresse também é uma crise de abstinência, tá? A gente vive, né? A gente vive buscando satisfazer aquela necessidade de buscar reconhecimento tipo 2, tá? Quando ele vai para o estresse, ele é quando ele teve negada ou ele não teve acesso àquela necessidade dele de atender, então, essa prioridade dele, que era o reconhecimento. Ok. Quando ele está lá no 8, ele está numa crise de abstinência, ele está sem a droguinha dele, que é o reconhecimento. Por que eu digo droguinha, né? Porque isso é coisa do ego, sabe? Ficar buscando reconhecimento, né? Quando a gente desenvolve e aprende mais sobre o Enneagrama, a gente vai aprender que o tipo 2 vai aprender que ele não precisa de reconhecimento. Porque ele tem as 9 emoções, ele não precisa viver só no 2, né? Então, quando a gente tem um estresse, a gente tem a oportunidade de respirar fora da caixa, sabe? A gente tem a oportunidade de respirar sem reconhecimento. A gente está numa crise de abstinência, né? E a gente continua vivendo. Então, muitas vezes, o estresse é uma oportunidade, se a pessoa souber trazer para a lucidez, olha, eu estou sem o meu reconhecimento, mas eu continuo respirando. O tipo 6 ali, olha, eu combinei uma coisa com uma pessoa, ela não cumpriu, ativou a minha crise aqui de insegurança, né? Tô me sentindo insegura. Bom, para aí, fui pro meu estresse, tô ficando arrogante, que o tipo 6 vai em estresse, ele vai pro 3, né? Assume as características negativas do 3, fica arrogante, fica sabe? Então tá, então não quer cumprir, não vem. Tudo bem, eu não preciso de ti também, sabe? Fica com uma certa altivez, né? Bom, mas para aí, de certa forma, eu não estou tendo a segurança que eu preciso, mas se eu pensar bem, eu continuo respirando, se eu pensar bem, eu continuo vivendo, e tem uma série de coisas que nesse estado de estresse eu posso me dar conta de forma positiva. Tá bem? Bom, ali no movimento do 2 para o 8, isso depois de muito tempo estudando e pesquisando, eu descobri que tem 2 níveis de estresse, ou seja, o tipo 2 vai lá para o 8, fica explosivo, fica agressivo e tudo mais. E depois do 8 ele vai para o 5, ó, o segundo nível de estresse dele, tá? O 5 ele se recolhe quando ele está... vamos pensar, o tipo 2 foi lá, explodiu, e se ele ainda está em estresse, ele ainda não veio para cuidar das coisas dele, se ele ainda não foi para o 4, ele pode ter um segundo nível de estresse, que é o recolher-se, tá? E para a torre, como a gente diz, né? Da mesma forma, acontecem o segundo nível de equilíbrio, tá? Vamos pensar aqui que o tipo 2 vem para o 4, cuida dele, e depois, no segundo nível de equilíbrio, ele entra para ação. Ação, 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 fazer, fazer, fazer. E ele tá assim, quando ele tá nesse nível, que ele tá botando as coisas para acontecer, é muito legal. Isso tudo a gente está olhando só para o tipo 2. Todos os perfis têm essas características, tá? Todos eles. Bom, eu quero que tu, só para a gente respirar um pouco, porque é muita informação, eu estudo Enneagrama há quase 10 anos, né? E aí talvez tu vai ter que rever esse vídeo mais de uma vez para poder esclarecer alguns pontos de coisas que eu tô falando aqui, tudo rapidinho, tudo resumido. Mas eu quero que tu dê uma pausa, então, em tudo isso que eu te passei, depois tu tem como rever o vídeo, e te pergunte, né? Eu sou uma pessoa que primeiro pensa, para eu tomar uma atitude, eu tenho que
que planejar isso, eu tenho que pensar isso. Como que eu faço? Eu primeiro preciso pensar? Ou eu primeiro preciso sentir? Aquilo para eu fazer tem que fazer sentido? Senão eu não vou. Tem que fazer sentido, tem que me identificar, tem que ter um significado maior para mim. Como é que é isso? Ou eu sou uma pessoa que, diante de uma situação, eu simplesmente entro em ação, né? Te pergunta aí como é que é para ti, para a gente já começar a entrar em contato com isso, tá? A partir dessa descoberta dos centros, a gente já vai, então, poder falar, né? Poder observar quais são as emoções que guiam o teu comportamento, tá? Aqui estão o nome das 9 emoções de cada perfil. Tipo 1 é raiva, ele é movido por uma raiva, por uma indignação, então quando as coisas não estão perfeitas, né, enfim, ele é movido por essa emoção. O orgulho do tipo 2, né, que ele gosta de ser movido por desafios, por esforços, então ele gosta de dizer, claro que eu vou dar conta, ele tem um orgulho de fazer, de ser necessário, de ser indispensável na vida das pessoas, tá? O tipo 3, ele gosta de ser visto, ele gosta de ser visto como bem-sucedido, como um realizador, como uma pessoa de sucesso. Então, ele dá muita importância para a imagem, tá? Então, é muito forte a emoção da vaidade. O tipo 4, a inveja, não é uma inveja que queira e deseja aquilo que é do outro, não é nada disso. Mas ele está o tempo todo se comparando com o outro, com uma outra época, se eu tivesse, um saudosismo, sabe? Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse dito, se eu tivesse estudado, enfim. Então, ele fica fazendo sempre essa comparação. O tipo 5, a emoção é a avareza, lembram que eu falei que ele se recolhe, né? Então, essa avareza do 5, ela é uma avareza não só para coisas materiais, mas para emoções, principalmente. Lembram que ele é um teórico, né? E o mais teórico, eu diria, porque ele é o que vive mais dentro da cabeça, tá? Então, ele guarda toda a energia do pescoço para baixo que ele puder economizar para poder gastar bastante aqui nessa parte, né? Então, ele se preserva e se reserva de sentir as coisas, tá? A emoção do tipo 6 é o medo, que faz com que ele seja o precavido, que ele se organize extremamente, que ele se proteja muito, porque ele busca segurança, né? A emoção do 7 é a gula, e essa gula não é de comida, é uma gula no sentido de quanto mais, melhor. Então, tudo que ele vai fazer, ele vai querer sempre expandir. Se ele vai comprar uma loja, ele já quer comprar uma loja que seja numa esquina, que dê para crescer, que tem espaço para comprar a segunda e a terceira loja. Porque quanto mais, melhor. Ele sempre precisa desse espaço para expandir, tá? E isso no Eneagrama a gente entende por gula. A luxúria no tipo 8, que aqui não tem nenhuma conotação sexual, ela tem um viés de intensidade. Imagina a intensidade, multiplica por 1000. Esse é o tipo 8, sabe? Intenso, forte, rolo compressor, tá? É ame ou odeie. Esse é o tipo 8. A emoção do 9 é a indolência, que é o seguinte, ó, o 9, ele é mestre em não reagir, tá? Então, o que ele gosta é o quanto ele resiste, né, a uma provocação, a um estresse, né? Então, ele procura se manter nessa indolência, né, nesse não sentir, não entrar em contato com o conflito, para que ele, então, possa garantir que ele tenha sucesso em não reagir, tá? Essas são as 9 emoções. Aqui a gente tem um resumo de cada perfil, né? Que vocês vão poder olhar com calma. Então, cada um deles ali, né? O tipo 1, o reformista, a personalidade, eu tenho razão. O tipo 1, ele é tão exigente com ele mesmo que ele não pode errar. Então, ele sempre tem razão. Ele sempre tem a melhor solução, ele sempre tem... E não é que ele ache que tem, ele se prepara, ele busca muito isso, ele está certo. Ele sempre estar certo, tá? Então, é difícil argumentar com ele, porque ele sempre tem, assim, a melhor solução.
porque ele quer ser perfeito, tá? De positivo, ele tem integridade, bom senso, ele é assertivo, ele é, sabe, correto, ele gosta de fazer as coisas certas. De negativo, o perfeccionismo e o ressentimento, porque ele sofre pra caramba se ele erra. O tipo 2 é o ajudante, a personalidade é eu ajudo, eu já vou acrescentar aqui eu sei, eu dou conta, sabe? O orgulho ali dizendo isso. De positivo, a gente tem a generosidade do 2, o poder de cura, porque ele é um cuidador fantástico. De negativo, ele é um pouco manipulador, então ele gosta de adular, ele não gosta de perder as pessoas, então ele é bastante possessivo, ele faz tudo por ti, mas ele quer que tu estejas à disposição dele, tá? O tipo 3 é o realizador, a personalidade eu tenho êxito, eu tenho sucesso, de positivo é excelência, autenticidade, ele é muito bom em tudo que ele se dispõe a fazer, porque ele quer ter o melhor resultado e passar a melhor imagem daquilo. Mas de negativo, ele tem o sucesso a qualquer custo, então às vezes ele paga o preço que tiver que pagar para ter aquele resultado. Isso muitas vezes não é saudável, tá? O tipo 4 individualista, a personalidade dele é ser diferente, ele não gosta de ser comum. Se todo mundo faz um Pix para pagar uma conta, a minha cliente me diz assim, eu vou deixar o dinheiro num pacotinho na tua caixa de correspondência. Ah, porque todo mundo usa o Pix, né, gente? Que coisa comum. Eu vou fazer uma coisa diferente. Aí ela me deixou um pacotinho, assim, eu digo, não, isso é um 4, né? Eu sou diferente. Por que se todo mundo faz Pix, eu não vou fazer? Aí mesmo que eu não vou fazer, que eu gosto de fazer coisas diferentes, tá? Mas então, ele tem tudo que ele faz, tem personalidade, a personalidade dele tem que estar impressa, tá? De positivo, então, para ele ser tão diferente, né? Tem a criatividade, a intuição, a sensibilidade, ele é um emocional. De negativo, a irritabilidade e a afetação. Ele é muito reativo. Tudo afeta ele, tá? E ele sofre. E é bem difícil, porque ele oscila muito emocionalmente, né? Então, é difícil conviver. Eu sou um teórico, para mim é difícil conviver com 4. E ele também sabe o quanto lhe custa, assim, esses rompantes e essas variações de emoção, tá? O tipo 5, o investigador. Ele é um pesquisador inteligentíssimo, uma biblioteca a cabeça dele, eles são fantásticos, tá? A personalidade dele diz eu sei. E olha, ele tem o maior prazer em dizer isso. Ele adora falar e conversar sobre coisas que ele sabe. Assuntos que não lhe interessam, ele liga um piloto automático e fica olhando para ti, balançando a cabeça, mas ele não se envolve. Aí ele vai lá pro momento dele que ele reprime total, e aí ele nem tá ali, de corpo inteiro. De positivo, a inventividade, e ele é muito visionário, tá? Porque eles, né, o conhecimento que eles têm é fantástico. De negativo, eles têm o isolamento e a excentricidade, porque eles acabam adotando um ritmo de vida bastante diferente, assim, porque eles gostam de estar sozinhos, eles gostam de estar pesquisando, eles gostam de estar dentro da cabeça deles. Então, para conviver com eles, quando um tipo 5 te chama para te dizer uma coisa, contar uma coisa dele, abrir o coração, você para, vai lá e escuta, porque você é especial, porque ele não dá essa abertura para quase ninguém, tá? É um momento único e ele realmente escolhe a dedo, né? E quem tem esse, vamos dizer, esse estado de presença, de perceber isso e aproveitar isso, né? Vai ter uma vida feliz de convivência com 5. O tipo 6, o partidário. Personalidade, faço o meu dever. De positivo, a coragem e a lealdade. De negativo, a ansiedade e a rebeldia. O tipo 6, ele é um perfil controlador, ele é um perfil precavido, ele está sempre se preparando para algo que vai acontecer, e esse algo é sempre o pior que ele considera, para ele se preparar para o pior, né? Ele é muito comprometido, por isso que a questão do faço o meu dever ali, que é colocado como a personalidade dele. Ele é muito intenso em tudo que ele faz, então ele passa uma imagem de corajoso, né? Porque ele realmente não admite para ele mesmo que a emoção dele é o medo, então
Ele se joga mesmo, com compromisso, com tudo. Ele é leal, então ele não é uma pessoa que do nada vai te abandonar, do nada vai parar com o nosso projeto, porque ele não gosta que façam isso com ele, né? Então ele entrega isso muito fortemente. Como ele é muito precavido, ele está sempre lá na frente, então isso muitas vezes atrapalha um pouquinho na questão da ansiedade, tá? O tipo 7 é um entusiasta, criativo, alegre, positivo, não gosta de ficar olhando para problema, ele gosta só de olhar para a parte boa da vida. Então, ele virou um cara assim que sabe sair de um problema muito rapidamente, porque ele não quer estar lá, então ele ficou habilidoso em sair de problemas. Ele só entra em projetos e coisas assim muito legais, então é muito bom seguir ele nesse sentido, porque tipo, se ele vai entrar é porque o troço é bom. E por outro lado, como ele não é um tipo 6 comprometido e ele é muito leve e ele não gosta de sofrer, ele não se apega. Então, assim como ele entra num projeto, ele também tende a sair com facilidade. Então, ir atrás dele é bom, mas se é um tipo 6 que está indo, de repente ele muda de ideia e aí o tipo 6 vai sofrer. Ele não sofre. Ele já dobrou a esquina e já foi embora e está tudo certo. Tá? Bueno, positivo. Ah, personalidade dele, eu sou feliz. Eu não tenho problemas. Nem quero ter. Se tiver, eu vou resolver. O mais rápido possível. De positivo, a gente tem que ele é um entusiasta e ele é alegre. De negativo, a impaciência e a impulsividade, que faz com que ele saia rapidamente das coisas, né? E se ele vê que aquilo não está andando também, ele já começa a ficar impaciente, que ele gosta que as coisas andem com facilidade e com leveza, tá? O tipo 8, o desafiador. Personalidade, sou forte. Lembram que eu me refiro ao 8, que é um oitão? Força, poder, controle, né? Positivo, temos um líder forte, magnânimo, tudo que ele faz é gigante, ele faz coisas grandes, ele, sabe, ele produz coisas maravilhosas, e é aquela personalidade também do ame ou odeio, porque como ele é um realizador, é muito bom estar perto dele, ele não gosta de gente fraquinha, de mimimi, de coisinha, se veio assim com choramingos e coisa, ele já não tem paciência, ele respeita muito as pessoas que são fortes como ele. De negativo tem o controle e a intimidação, né? Então, por isso que as pessoas mais sensíveis perto de um 8 sofrem bastante, porque ele vem atropelando e ele nem se dá conta, né? E ele é um ativo com emocional reprimido, então imagina, nem sente, né? Mas saber lidar com ele é muito bom, porque ele é um cara que realmente leva tudo que está perto dele, ele vai fazer crescer, tá? E o 9, que é o pacifista, que busca paz e harmonia, que gosta que esteja tudo bem, que é aquele cara no futebol que diz, que isso, não vamos brigar, né? Tá tudo bem, vamos deixar de boa, vamos deixar tudo leve. E por dentro, o 9 está trabalhando as emoções dele para que por cima aqui pareça que está tudo bem, mas ele está fazendo todos os movimentos internos, né? A gente diz que ele parece um navio, assim, um Titanic, né? Por cima está aquela calma e lá embaixo as máquinas estão funcionando para poder administrar todas essas emoções, todos esses 1000 conflitos que estão ali para acontecer, e ele tem um super jogo de cintura, tanto que a personalidade dele positiva ali, ó, de positivo, ele é diplomata total, a diplomacia, então ele sabe fazer todo esse jogo e quem olha pensa que ele tá, ai, tá tudo tão leve, e ele precisa que esteja bom, que esteja bem para o outro, para ele se sentir bem. Então, se tiver bom para todo mundo, tá todo mundo aqui, tá tudo jóia, ele tá faceiro, ele tá feliz, tá? A personalidade dele é estou satisfeito, está tudo bem. De positivo, união e diplomacia, que ele gosta que esteja bom para todo mundo. E de negativo, a passividade e a teimosia. Porque se ele entendeu que isso aqui tem que ser desse jeito, e ele entende que sendo desse jeito vai ficar bom para todo mundo, ele vai ficar um pouco teimoso naquilo ali. E a gente olha para ele e parece que ele está passivo na vida, assim, que ele não está reagindo. E isso é um pequeno engano que a gente comete, cada perfil nos induz a achar uma coisa diferente do que de fato é,
assim como o 9. A gente olha e pensa que ele é um paradão, que ele não está nem, né? Só que ele é bom observador e ele, sabe, estrategicamente ele é observador para que ele possa, né, fazer os movimentos mais certeiros possíveis para ter a paz e a tranquilidade que ele busca. Então, não tira ele para bobo, tá? Ele não tem nada de bobo, não. Bom, o que eu faço, né, gente? Quando a gente vai investigar o perfil do Eneagrama, eu gosto de apresentar para a pessoa um teste. Com base naquele teste, eu encaminho para a pessoa os vídeos, né? Então, essa pessoa vai assistir uns vídeos de um canal de YouTube lá que eu gosto muito, tá? Apesar de que hoje eu também tenho meu canal de YouTube falando sobre Eneagrama, eu também tenho meu podcast falando sobre Eneagrama, onde eu entrevisto as minhas clientes e elas contam a experiência delas para descobrirem o perfil, e elas falam sobre o perfil delas, tá? Porque todo o conteúdo que eu acessei até hoje sempre foi alguém de um perfil falando dos outros, né? Então eu pensava assim, tá, eu sou um tipo 6 que acho que eu sei mais ou menos como é que é ser um tipo 2. Então, se eu estou falando aqui do tipo 2, do 3, do 4, do 5, do 6, 7, 8, 9 e 1, eu estou falando sobre o ponto de vista de um tipo 6. Eu acho que eu sei como é que é ser um 2. Eu acho que eu sei como é que é ser um 1. Então, o que eu fiz no meu podcast? Eu botei as pessoas falando do seu próprio perfil. Eu, Kellen, conversando com uma cliente minha que é tipo 6, eu sou 6, ela é 6, a gente dá um banho de bola, a gente dá uma aula sobre Eneagrama, sobre o tipo 6, né? E se a gente for bater um papo sobre um 2, a gente está supondo. Na teoria diz que é assim, mas a gente, quando escuta os tipo 2 falando, a gente entende, a gente sente o que eles, como que é estar na pele deles, né? E isso é muito legal. Então, eu tenho esse canal que eu indico de filmes, que é Relacionamento Fácil, tá? Então, se você fez o teste do Eneagrama comigo, deu lá que você é um tipo 2, tem uma playlist do tipo 2, com mais de 40 vídeos falando como que é o tipo 2 no amor, como que é o tipo 2 no trabalho, como que é o tipo 2 em estresse, como que é o tipo, sabe, assim, dá vários pontos de vista do tipo 2, tá? Esse canal já tem um bom tempo, assim, ela tem um bom conteúdo, né? E além disso, então, você vai me achar no podcast lá no Spotify, falando sobre Eneagrama, vai achar essas pessoas que eu comentei, e no meu canal do YouTube também, falando sobre Eneagrama com Kellen Ross, tá bom? E ao assistir os vídeos, você vai ter aquele plim, puxa, aqui deu no meu teste que deu 2, mas eu não estou me identificando com esse 2. Então, pode ser que eu seja um 8, que quando está em equilíbrio vai para o 2. Sabe? Aí a gente vai sempre procurar na seta ali, né? Ah, deu um 2 no meu teste, eu posso ser um 4, eu posso ser um 8. Então, eu vou olhar os vídeos do 2, do 4 e do 8. E aí eu vou ver que eles são completamente diferentes, mas que um deles eu me identifico muito. E aí vai ser muito legal. Aí a gente começa a brincar com o negócio, né? Com a pesquisa, com a autopesquisa, e começa a se olhar e aprender mais sobre Eneagrama. Aqui tem os links dos vídeos. Ó, então a gente falou sobre o que é o Eneagrama. Eu vou pedir que vocês assistam os vídeos para saber um pouco mais, né? Porque o que a gente fez aqui foi só fazer uma introdução. E aqui, gente, ó, essa árvore aqui, deixa eu ver se vai aparecer a imagem. Ah, aqui aparece a imagem. Olha que legal. Lembram que eu falei para vocês que nós temos as 9 emoções? Então, quando a gente vai e entende isso, ó, é como se o tronco da árvore fosse o nosso perfil, tá? O nosso perfil principal. E os outros galhos são assim, lá raramente eu faço uma coisa que parece um tipo 1.
Ah, mas para aí, tem aqui esses 2 galhos fortes, né? Ali onde está o medo e luxúria. Pensem vocês que o tronco da árvore, o perfil dessa pessoa é um tipo 3, a emoção dele é vaidade, tá? E ele também se identifica muito com o 6 e muito com o 8, que é o medo e a luxúria. Então a gente diz que eles são os galhos fortes, sabe? Não confundam com as asas. As asas é os que estão ao lado, lá na posição do Eneagrama, nos números, tá? Aqui são dos 9 perfis, um eu vou me identificar mais e tem outros 2 que vão ficar me cutucando ali, que eu tenho uma certa simpatia a mais por eles. Mas eu sei que durante o meu dia, 99% do meu dia, eu estou atendendo a emoção da vaidade, que é esse exemplo aqui que a gente está tendo. Então, meu perfil é o 3. E os meus galhos fortes vão ser esses que 60%, 50%, eles dão um tempero, como eu digo, né? Ó, eles dão um tempero, olha ali a setinha, ó, eles dão uma pimentinha, né, nessa minha vaidade. E aqueles lá de cima, vamos dizer que são mais leves, né? Raramente eu faço, tá? Bom, eu gosto muito do site do Instituto Eneagrama, tá? Eles têm uma aba lá que é maravilhosa, que traz os filmes, tá? E esses filmes ali no site, eles dão a pesquisa, né? Eles dizem tal personagem é de tal perfil. Então é muito legal a gente olhar, entrar no site lá no Instituto Eneagrama, ver a aba filmes, escolher um filme e ver a sinopse ali, que vai dizer assim, ah, o personagem principal é tipo 6. Aí a gente vai assistir o filme e vai ver o comportamento do tipo 6, tá? Eu fiz os cursos, então, pelo Instituto Eneagrama e com o Joares, que tem uma empresa que está super atualizada. O Joares fez cursos em São Paulo, que está super atualizado. Ele é uma pessoa, um empresário aqui de Pelotas, da minha cidade. E então eu fiz com o Instituto e fiz um estudo de Eneagrama com ele também. Existem vários, o Eneagrama não é de propriedade de ninguém, várias pessoas, vários institutos. Eu recomendo aqui esses 2 que eu conheço, tá bem, gente? Então, assim, ó, essa apresentação, ela é um resumo, né, do que é Eneagrama, do que é essa estrutura, né, e o que a gente precisa fazer se você já fez o teste, vai lá no site Relacionamento, no canal do YouTube Relacionamento Fácil, vai lá no meu podcast falando sobre Eneagrama, pesquisa e estuda aquele perfil que pontuou mais no teu teste, tá bom? E vê se por acaso pode acontecer, ele pontuou mais no teste e ele é o meu perfil, me identifico com ele. Super me identifico, parece que aquela pessoa estava falando, parece que aquela pessoa me conhecia que estava falando, né? Então, é isso, tá? E eu fico à disposição, meu WhatsApp está sempre disponível nas redes sociais para tirar alguma dúvida que tu precises ainda, que não tenha ficado suficiente aqui de informações, tá bem? Eu espero mesmo que tenha sido útil para ti esse conteúdo, tá bom? E que tu te apaixones pelo Eneagrama como eu sou apaixonada. Estudo há 10 anos e uso nos meus processos de desenvolvimento pessoal e sou apaixonada pelo assunto, tá bom? Um abraço.